Agora, vamos falar de um mercado que está crescendo e o Brasil está liderando a exportação, que é o algodão. O Brasil se tornou líder no embarque da Pluma em 2025, ultrapassou os Estados Unidos. E a Louis Dreyfus Company, a LDC, como a gente fala, é a empresa que está no topo do ranking de comercialização da fibra, uma das principais exportadoras de algodão. E em fevereiro, inaugurou em Rondonópolis, em Mato Grosso, um hub logístico multimodal para armazenar algodão em pluma. Para a gente falar sobre essa expansão do negócio, eu recebo aqui no estúdio o Davi Vaz, que é diretor da plataforma de algodão da LDC. Davi, muito bem-vindo, obrigado por participar conosco. Obrigado, Isadora. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar falando sobre este hub multimodal, o que ele é, como que ele funciona e o que ele significa agora para essa empreitada da empresa de exportar mais algodão. Então a gente inaugurou em fevereiro desse ano um hub de barter. O produtor ele sempre faz a troca dos produtos que ele compra, os insumos. A gente tem um negócio de insumos. Então a gente traz esses produtos até o interior, em Rondonópolis, e aí o produtor pode ir lá pegar esse produto e para fazer isso ele já entrega o algodão dele. Então a gente consegue casar as duas operações. Por que é importante estar aí no Mato Grosso, Isadora? É importante. A produção do Brasil se dá majoritariamente nesse estado. Então, 72% da produção dá no Mato Grosso e aproximadamente 20% na Bahia. A gente tem armazém em Rondonópolis, no Mato Grosso, a gente também tem Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A gente recebe do produtor esses fardos, são fardos de 200 quilos de algodão. Está falando de mais ou menos 1.000 camisetas a cada fardo. A gente transporta esses fardos tanto via carreta, como a possibilidade em Rondonópolis de conectar isso com o trem, E a gente descer até os portos do Sudeste, que hoje Santos exporta entre 90% e 95% da pluma brasileira. E a gente também está fazendo uma expansão de um armazém nosso na cidade de Cubatão, do lado do Porto Santos, para estufagem de algodão. Então, o que é o processo de estufagem? O processo de estufagem é onde a gente pega esses fardos, a gente está falando de 125 fardos, a gente coloca eles dentro de um container para exportar esse algodão para qualquer lugar que queira consumir o algodão brasileiro. Hoje, majoritariamente a Ásia, China, Paquistão, Turquia, Indonésia, Coreia. A Índia tem sido um grande importador e o Egito, famoso pela pluma. Então, com esse investimento em Rondonópolis, a gente concatena toda a cadeia e garante para o produtor um bom escoamento da safra. Hoje o Brasil, como você muito bem colocou, é o maior exportador e a lembrar que há um pouco mais de 20 anos atrás a gente exportou 3.000 toneladas. Esse ano, a gente já chegou a quase 3 milhões de toneladas. Então, assim, é impressionante o crescimento. Eu falo esse ano só para me corrigir essa safra, Então, para as pessoas não confundirem, a gente está olhando de julho do ano passado até esse ano. Então, a exportação vem crescendo no Brasil muito forte. O Brasil já é o terceiro maior produtor. E esse investimento em Cubatão a gente chama de joia da coroa, porque é um gargalo logístico que a gente tem. Nós precisamos ajudar os produtores, A LDC tem esse papel de ajudar o escoamento da safra e de conectar tanto a origem como o destino. Para a gente é super importante atender bem os clientes lá fora e a gente tendo controle da operação como LDC, a gente garante um melhor serviço e a gente continua exportando mais algodão brasileiro, crescendo. A gente não deve ter uma safra maior ano que vem em função de preços, mas pode ser que para 2027 a gente tenha melhores perspectivas e a gente está aqui para continuar crescendo com o Brasil. A gente já está no Brasil como LDC há mais de 80 anos. O algodão aqui no Brasil a gente está desde o começo no Cerrado, que tem mais ou menos uns 20 anos. Então, é muito bom a gente ver crescendo e investir em infraestrutura, que acho que é o que a gente está aqui para o longo prazo continuar crescendo junto com o país. E falando nesse crescimento, apesar da safra não ser maior, vocês estão numa aposta no algodão como uma commodity super fortalecida e que também vai dar uma segurança esse hub para vocês, porque tem essa integração entre fertilizantes, para vocês também conseguirem passar como empresa por essas sensibilidades que a gente tem falado, de guerra, de dependência. Então, qual que é a aposta e como é a avaliação da LDC em relação a essas situações sensíveis do agro para ampliar esse negócio? Eu diria que não é uma aposta, é uma certeza num Brasil que cresce, é um agronegócio crescente, a LDC aqui está há muito tempo, a gente continua olhando no longo prazo, a gente tem vários investimentos em infraestrutura, a gente vai continuar fazendo isso, a gente acredita no algodão brasileiro e a gente quer prover para o produtor um serviço em todos os campos. Então, dar insumos para ele, pegar o produto dele, é super importante o escoamento da safra, a armazenagem, porque muitas vezes o produtor não tem a capacidade de fazer isso, e acompanhar toda a jornada dele, desde o começo, onde ele compra os insumos dele, até quando a gente consegue exportar essa pluma lá para fora. Então, estamos aqui, continuaremos aqui crescendo no país. A gente acredita muito no Brasil.
grande parte dos nossos investimentos globais estão colocados no Brasil, das nossas pessoas estão no Brasil. O Brasil para o agronegócio ele é muito relevante, né? E no caso do algodão, somos o terceiro. E a lembrar que na década de 90 a gente era um grande importador de algodão. Então é uma virada incrível, né, do nosso país, que a gente tem de uma indústria forte aqui no Brasil, mas cada vez mais na Ásia, e a gente tem que ajudar o produtor a escoar esse produto e receber os insumos, né? Vocês estavam falando agora de fertilizantes, né? Acho que é uma preocupação do produtor, a gente tem que auxiliar ele, estar junto nessa jornada, porque a gente não está para uma safra, né? A gente está para muitos anos junto, então esse processo de estar próximo do produtor, de prover serviço para ele, é o que a gente acredita e a gente vai continuar fazendo aqui no Brasil. E Devi, você falou de um número que é impressionante, que é a equivalência das 1.000 camisetas. Pensando nessas 1.000 camisetas, numa carreta, é muito mais de 1.000 camisetas. Qual que é a relação, a equivalência que vocês fazem? A gente fala uma carreta que são 25 toneladas, né? Ou carretas maiores de 50 toneladas. Então, a gente estaria falando de 125.000 camisetas por carreta, né? E se a gente for pensar num navio, né? Que o nosso armazém Redex, lá em Cubatão, tem a capacidade de armazenar até um navio de containers, no pátio de containers dele, a gente está falando de 125 milhões de camisetas. Então, assim, é muita coisa. O Brasil tem uma capacidade de produzir, nessa última safra, algo próximo de 20 milhões de fardos. Então, assim, cada fardo... Então, assim, a gente consegue vestir o mundo várias vezes, né? Tem camiseta para usar segunda, terça, quarta, tranquilamente, depois tem que lavar. Algodão. 100% algodão. Isso com certeza tem que ser 100% algodão. Perspectiva para o Hub, que foi inaugurado em fevereiro, vocês têm qual a capacidade de armazenagem? O que vocês também têm de previsão para terminar 2026 e entrar nessa nova safra 27? O nosso Hub tem uma capacidade estática de algodão, né? Então, o que a gente consegue colocar de algodão no chão, que o algodão é armazenado a céu aberto aqui no Brasil. É muito eficiente isso. A gente coloca cada lote de 25 toneladas, que são aproximadamente 125 fardos. A gente tem uma capacidade de colocar até 20 mil toneladas de algodão. E combinado, a gente tem a nossa planta de fertilizantes ali, né, que é uma misturadora de fertilizantes. Então, a gente recebe os fertilizantes pelo trem, armazena eles ali, mistura o que o produtor precisa receber para entregar para ele, uma capacidade de 100 mil toneladas. Então, é um hub para atender o produtor, né, e dar todo esse serviço para ele, porque ele precisa escoar a safra dele, porque a safra de algodão ela é plantada no Mato Grosso, né, a gente está falando lá de Rondonópolis, como uma segunda safra. Então, ele planta a soja em setembro, ele colhe o algodão em dezembro, em janeiro, planta o algodão, desculpa, ele colhe a soja, planta o algodão e ele vai colher esse algodão lá para julho, agosto. Quando ele acaba todo o processo de benefício, que você tem que descaroçar o algodão, tirar a pluma do caroço, e a gente trabalha só com a pluma no meu negócio, a gente na Dreyfus também trabalha com caroço, aí você prepara os fardos com essa pluma. E aí a demora no embarque e o que a gente não consegue escoar toda a safra de uma vez, faz com que o produtor hoje ainda tenha algodão na fazenda. Então a gente está falando que passou quase um ano de que ele produziu esse algodão, né, que ele beneficiou esse algodão e ele continua na fazenda. Então é super importante ter um armazém que receba isso para o produtor limpar a fazenda dele e se preparar para a próxima safra, né? Porque daqui a pouco eles já estão colhendo a próxima safra. A gente está falando de junho, julho começar a colheita, então a gente está quase lá, né? É muito rápido. Investimentos também que a empresa vai continuar fazendo, apesar do número ainda ser sigiloso, no caso. A gente acredita no Brasil, né? A gente acredita no Brasil, a gente está aqui há muito tempo, né, como algodão, a gente vai continuar investindo no Brasil, nossa crença como companhia, acho que o que eu posso falar para vocês é que no mundo do algodão, a gente está em todos os lugares que produzem algodão, em todos os lugares que as pessoas recebem esse algodão para consumir, né, dentro de uma fiação que vai fazer o fio, que aí vai chegar o processo de fazer uma roupa. É um dos maiores investimentos da companhia em relação ao algodão no mundo, aqui no Brasil. Então, é uma crença que vai crescer. O Brasil como o terceiro maior produtor e chegando muito perto de China e Índia, né? O produtor aqui, ele tem uma capacidade incrível de tecnologia, né? Ele aprendeu a plantar no cerrado, ele conheceu, né? Ele domou o solo, ele domou as condições climáticas e a gente tem um clima no Mato Grosso muito, muito propício. Então, você tem as duas safras. E vocês também falando de irrigação hoje mais cedo, a Bahia cresce com a irrigação. Então, assim, o Brasil, eu brinco assim, é a terra do algodão, não tem jeito. Aqui é a terra do algodão, a gente tem que ter orgulho, né, do nosso algodão, a gente tem que consumir roupa com algodão brasileiro, que é um algodão de altíssima qualidade e que disputa, assim, par e passo com qualquer algodão de qualquer outro lugar. Então, a gente tem um caminho, sem dúvida, de crescimento aqui dentro, Isadora. Muito
Legal. Davi Vaz com a gente. Muito obrigada por participar conosco e contar sobre esse hub e essa estratégia da LDC. Até uma próxima. Obrigado você. Até uma próxima.